Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós aqui no nosso canal estamos fazendo uma leitura de todo o Evangelho de Lucas, todo o Evangelho. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, do verso 51 ao verso 56, o texto que fala quando os samaritanos não recebem a Jesus. Eu queria até, antes da nossa leitura, explicar que samaritanos e judeus, por questões políticas e principalmente religiosas, não se davam. Havia um conflito entre eles. Mas o texto diz assim no verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros para que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então aqui diz aqui que eles não o receberam, tá? Como eu disse, além do aspecto do Senhor Jesus de estar decidido a ir para Jerusalém, havia todo esse conflito entre judeus e samaritanos. Mas vamos ver a atitude dos discípulos e a posição, a forma como Jesus se posiciona diante desse conflito. Olha o que diz o verso 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, aqui nós vamos aprender algo extremamente importante que Jesus já havia ensinado. O Senhor Jesus já havia ensinado, por exemplo, do amor ao amar aos que nos maldizem, né? Amar os que nos perseguem, os que nos rejeitam. Tá? Ele ensinou, ele já havia ensinado isso, porém nós vemos agora esse ensinamento na prática. Nós estamos vendo aqui na prática, e os discípulos até então não entenderam ainda. Por isso que é necessário o Senhor dizer para eles essa palavra que eu acredito que seja o tema hoje da nossa mensagem: de que espírito sois, tá? De que espírito sois? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Essa manhã Deus está falando para mim e para você de que espírito você é, de que espírito nós somos. Porque os discípulos, João e Tiago, que eram também conhecidos como filhos do trovão, talvez pelo seu temperamento mais explosivo, nervoso, esses homens, eles pedem a Jesus uma autorização para pedir ao Pai, a Deus Pai, que envie fogo no céu e consuma aqueles que estão ali rejeitando que Jesus se hospedasse na cidade. E o Senhor Jesus, ele dá uma resposta bem dura a eles, dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Tá? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você hoje, porque assim como havia um conflito muito profundo, muito forte entre o judeu e o samaritano, nós vivemos num mundo que, por causa do pecado, está em conflito. A natureza está em conflito com o homem em conflito com a natureza, o homem em conflito com o próprio homem. Mas nós precisamos entender, não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós, de que espírito nós somos, tá? Porque se o espírito a quem pertencemos é o Espírito de Deus, nós não vamos responder à rejeição, ou até mesmo à agressão, ou até mesmo a qualquer circunstância adversa, contrária a nós não vamos responder da forma como o mundo responde, porque o espírito que governa esse mundo é o seguinte: olha, escreveu, não leu, o pau comeu. O espírito que governa esse mundo eu não levo desaforo para casa. O espírito,
o espírito que reina nesse mundo, esse é o espírito do mundo, tá? O espírito que reina nesse mundo é o seguinte: eu não vou deixar que me façam de bobo. Não, ninguém vai me fazer de bobo, ninguém vai me passar para trás. E em nome dessas expressões que nós conhecemos muito bem, nós então lutamos com unhas e dentes para defender o que a gente acha que é certo. O problema é que do outro lado há alguém também achando que o que ela acredita é certo. E aí entra o conflito, porque um não cede e o outro também não cede, tá? Porque nós não somos treinados a ceder, essa é a realidade. Nós somos treinados a brigar, a lutar, a não se deixar, tá? Porém, quando nós observamos a vida do nosso Senhor Jesus, nós observamos que ele nunca lutou por algo pessoal, por um benefício pessoal, por um, vamos dizer assim, até por um direito pessoal. Você observa Jesus cedendo os seus direitos. Ele é dono de tudo. Como que alguém não vai dar uma hospedagem para aquele que é dono de tudo? Ou você acha que nós somos donos de alguma coisa? Há algum pedaço de terra que alguém pode dizer assim: essa terra é minha? Ah, é sua? No dia que você morrer, essa terra você vai enterrar. Você já viu o enterro ser acompanhado pela mudança do morto? Você já viu aquele cortejo ser acompanhado pela mudança? Você imagina lá o morto na frente, a geladeira, o fogão, o carro dele. Ah, de quem que é isso aqui? Não é do morto, mas vai enterrar junto com ele, mesmo que pudesse enterrar. Que valor isso teria? Então, querido, nós não somos donos. Nós administramos algo que vai ficar, seja para os nossos filhos, seja para alguém que a gente ama, enfim. E que muitas vezes, por sermos pessoas egoístas, muitas vezes por sermos materialistas, deixamos junto com os bens materiais, não só a herança material, mas essa herança da falta do amor e do temor a Deus, e o que era para ser uma bênção na vida da família, quando a gente parte, acaba se tornando uma maldição, porque é motivo de briga, de discussão, porque ninguém aprendeu a ceder, ninguém aprendeu a abrir mão. Mas você vê que Jesus ensina o contrário aqui, ele abre mão, ele não só pergunta para os discípulos: olha, de que espírito vocês são? Porque se o espírito ao qual eu pertenço é o espírito de Deus, se é o Espírito Santo que governa a minha vida, então, querido, eu vou abrir mão, eu vou aprender a abrir mão, se preciso for, eu vou ceder. A palavra de Deus, ela diz isso. A palavra de Deus diz isso. Quando você lê lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha só: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha só. Paulo está falando de que havia conflitos entre os irmãos dentro da igreja, ali em Coríntios, na igreja de Corinto. Então ele diz assim: olha, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha só, ele diz, esse é o espírito, contrário ao espírito do mundo. Minha mãe, ela sempre dizia, quando eu e o meu irmão brigávamos, né? Quando a gente brigava, um dizia a culpa é dele, o outro dizia não, a culpa é dele. Ela pegava o chinelo e batia nos dois, tá? E ela dizia uma frase que eu guardo até hoje, porque essa frase diz assim, olha, quando um não quer, dois não brigam, tá? Quando um não quer, dois não brigam. E é uma realidade. Por isso que o texto lá diz que Jesus, ele o quê? Voltando ali a Lucas 9, né, na nossa leitura de hoje, lá no fim, no verso 56, ele diz: e seguiram para outra aldeia. Por que seguiram para outra aldeia? Para não brigar, para evitar o confronto, tá bom? Então tem coisas que a gente não pode aceitar, e Jesus não aceitava o que era errado. Jesus não aceitava, né, a postura dos fariseus ali em relação à fé, correto? Mas tem coisas que você tem que abrir mão em favor da paz. E de repente você tem vivido uma situação difícil. E eu sei, não é fácil abrir mão, não é fácil
a gente deixar, mas nós precisamos treinar o nosso espírito para isso, treinar-nos para essa realidade, tá? Evitar briga, não é brigar, não é discutir, não é na razão, não, tá? Então guarda isso no seu coração. Então eu quero orar pela sua vida, e eu tenho aqui o meu copo com água, e você deve ter o seu aí preparado. Também eu queria lembrar a todos os irmãos que nós voltamos na segunda-feira. Eu já quero desejar desde já um feliz fim de semana para todos, né? Segunda-feira nós voltamos com a nossa leitura, e é até bom porque isso dá a oportunidade para você, durante o final de semana, ouvir de novo uma mensagem que você já ouviu essa semana, ou ouvir alguma das mensagens da semana que você não teve a oportunidade de ouvir ainda, tá bom? Bom, vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoa esse copo com água e abençoa a vida de cada um dos que estão acompanhando esta oração. Eu oro a Ti, ó Deus, para que essa palavra que foi falada hoje possa ser aplicada na vida, no coração de cada um dos que estão acompanhando essa mensagem. Talvez ela está hoje servindo para alguém ou servirá um dia. Nós precisamos aprender e entender de que espírito nós somos. Se o Filho do Homem não veio para julgar, nem para condenar o mundo, nós também não podemos estar aqui julgando e nem condenando ninguém. Pai, em nome de Jesus, oramos, pedimos, nos perdoe, lava-nos, purifica o nosso coração. Eu oro por uma pessoa agora que está magoada, que está ressentida. O seu coração está magoado, ressentido, e ela está agindo pelo sentimento, por esse sentimento ruim que está no coração dela. E ela está agindo de forma errada, mas essa palavra tocou no coração dela agora, para que ela mude a posição, a postura dela. Ela vai mudar a partir de hoje, porque ela vai dizer de que espírito eu sou, e ela vai dizer: eu sou do Espírito de Deus, do Espírito de reconciliação, de amor incondicional. Aleluia, glória a Deus. Seja curado aí agora. De repente hoje a cura que você precisa é uma cura que não é física, ela é a cura da alma. É a sua alma que se encontra doente, que se encontra magoada, ressentida. Então, em nome de Jesus, seja curado agora, seja restaurado pela fé. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Olha, um forte abraço para você. Se não é inscrito no canal ainda, vai lá e se inscreva, tá bom? Deixe o seu like, envie aí os seus comentários, tá bom? Que Deus abençoe. Bom fim de semana. Até segunda.